o São Paulo tá voando. Pro torcedor como você, que não estava acostumado, né, Bruninho, há um tempo já, sem um São Paulo no topo, sem um São Paulo ganhando, que não é que começo de temporada, porque o fim da outra foi bom também. Que momento do São Paulo e ainda melhor pro torcedor são paulino que vê o Corinthians na draga. É verdade. Boa noite, Pilhado, Piperno, boa noite a todos. Boa noite. É um ótimo momento do São Paulo e muito confiante, né? Hoje até não foi um jogo para 3-0. Teve o pênalti lá pro Água Santa, quando estava 1-0, o Água Santa melhora no jogo naquele momento, o Bruno Mezenga perdeu, mas o São Paulo tá bem tranquilo, ele não se apavora nos jogos, mesmo quando a coisa não tá andando bem. O primeiro tempo foi muito bom do São Paulo, segundo tempo não, segundo tempo a Água Santa foi até um pouco melhor, mas conseguiu 2 gols já no final da partida e construiu um placar bem elástico, um 3-0. Então as coisas estão andando bem, o time tem aproveitado as oportunidades. Hoje foi um time inteiro reserva, né? O único titular que iniciou o jogo foi o Alisson, né? Depois entrou o Luciano, entrou o Wellington, mas nem os que estavam nem todos que estavam no banco entraram. O Caleri estava no banco, não entrou. O Pablo Maia estava no banco, não entrou. Então, o Arboleda estava no banco, não entrou. Então, com o time reserva, conseguiu uma boa vitória. Está bem no Campeonato Paulista, porque o grupo do São Paulo tem uma pontuação alta, o grupo do São Paulo. Então, o São Paulo tem uma boa campanha, mas ele não pode dar muito vacilo, porque o São Bernardo e o Novo Horizontino também tem pontuação alta. Hoje o Novo Horizontino perdeu para o Bragantino. São Bernardo ganhou da Portuguesa. Então, o São Paulo vai se classificar, apesar de ser, acho que o melhor grupo é o grupo do São Paulo, acho que é o grupo mais forte, mas o São Paulo está fazendo muito bem a parte dele. Tem um empate só no campeonato e ganhou todos os outros jogos. E o São Paulo, que tá voando, Viperno. Tudo bem, não foi brilhante, mas com um time mistão, do jeito que foi reserva, praticamente. Reserva. 3-0. No Água Santa, que é o atual finalista do Campeonato Paulista, tá bom, tá ótimo. Mas então, hoje só deu rotina. São Paulo, nesses últimos tempos, ele vem ganhando. O Corinthians, ele vem perdendo, ele não tá no fundo do poço. Ele tá lá na camada pré-sal. Daqui a pouco o Corinthians vai se misturar com o petróleo que está lá embaixo de tão fundo. E o Botafogo, como sempre, perdendo em cima da hora. Tudo normal, então, né? É impressionante o Botafogo. Tomou gol nos acréscimos. É impressionante. Ano passado tomou um monte no Brasileiro nos acréscimos. Isso é que é Botafoguear, né, cara? Que coisa incrível. Agora, o São Paulo é o seguinte, jogou com o time reserva contra o Água Santa, que é uma boa equipe, e ganhou, não fez lá um jogo espetacular e tal, como o Bruno falou, caiu muito no segundo tempo. O Água Santa poderia ter empatado, não fosse um erro, digamos, uma precipitação do Klaus. O Klaus é um juiz, é um árbitro que não está em grande fase, né? E, inclusive, o pessoal da Sul-Americana, o pessoal da Conmebol mandou ele treinar um pouquinho mais, né? Enfim, a condição física dele não estava lá a ideal. Mas, independentemente disso, hoje ele se precipitou. Para quem não viu o lance, o jogador do Água Santa entra na área, o Luan Dias, o goleiro de São Paulo comete pênalti e a bola continua rolando. E o Klaus imediatamente marca o pênalti. Na sobra, o jogador do Água Santa marca o gol. Mas aí é brincadeira, né? Não, aí o Klaus já tinha marcado o pênalti, não pode confirmar o gol. Então, já pensou, por exemplo, se o VAR chama, e fala, aí, não foi pênalti. E aí? Os caras fizeram o gol e anula o pênalti. Já pensou se acontece esse negócio? Fica sem o gol e sem o pênalti. Agora, ele foi muito precipitado. É um erro gritante ou quando é pênalti você tem que marcar na hora mesmo? Aí o Água Santa, depois de tudo isso, perdeu o pênalti. Porque o Bruno Mezenga zuniu a bola. Bruno Mezenga, a gente lembra do começo no Flamengo. Meu Deus! Zuniu a bola. Só que a pergunta que eu digo, é um lance polêmico que ele errou. Mas num pênalti, o árbitro tem a instrução de marcar na hora que ele é dado? Inclusive, é um macetezinho, né, dos velhos árbitros de futebol, eles nunca andavam com apito na boca. Você coloca ele aqui, você tem um tempo, nesse espacinho aqui já deu para você raciocinar. Já deu, porque nós estamos falando de fração de segundos. Sim. E ele me pareceu que estava, sabe, com o apito na boca e foi pênalti mesmo, foi reflexo. Foi. O problema todo é o seguinte, o Klaus, ele está gordo, senhores. Ele foi reprovado no exame da FIFA. Olha aí! Ele tá. Você pode reparar que eles vão colocar o Klaus bastante em jogos do Campeonato Paulista, para que ele possa ganhar ritmo para fazer o novo exame em março.
Tá fora de jogos internacionais. Essa primeira fase da Libertadores ele tá fora porque ele não conseguiu passar no teste físico da FIFA. Então o acompanhamento do jogo dele é muito lento, muito demorado. E talvez até isso, até o reflexo esteja, sabe? E ali não foi, porque aí faltou, o macete. Ele apitou no reflexo. Mas tem lances que você não tem que apitar no reflexo. Dá um tempo, cara, deixa. Ainda mais na era do VAR, né? É lógico. Mas é porque pênalti, eu tô sendo advogado do diabo aqui, porque eu acho que ele errou. Mas pênalti, eu geralmente vejo o árbitro na hora. É reflexo. É o pênalti, o árbitro já aponta pra marca. Mas então, esse é um macete que o cara precisa ter. Isso aí tem que ser ensinado pelo pessoal da arbitragem. Não vai com o apito na boca. Você está chegando perto da área, traz ele aqui. Essa fraçãozinha de segundo, você vê que a bola vai cair no pé do cara. Se o cara perder, você marca, pô, não tem problema Mas nenhum. essa hipótese que o Bruno colocou é boa. É uma hipótese do capeta. Seria o quê? O VAR chamou, não foi pênalti. Não foi. E aí, ele anula e acabou. Anula e acabou. Tá anulado, porque na hora que ele marcar, a bola tá parada. Exatamente. Ele tá na cara que ele percebeu que errou. Ele falou, putz, agora não dá pra fazer nada. Normalmente o árbitro até pede desculpa. Falou, cara, desculpa, me precipitei. Mas é engraçado porque ele é um árbitro bem rodado, ele é um árbitro FIFA faz tempo. Durante um bom tempo ele foi o melhor árbitro brasileiro. Foi pra Copa. Exato. Não foi lá essas coisas na Copa, mas foi pra Copa. Caramba, sabe? É macetezinho. Sabe aquela malandragemzinha do... Sabe quando, tipo assim, a gente tá abrindo um programa e ainda não acabou o jogo principal, você enrola. Macetezinho. Isso é macete profissional. Tem qualquer profissão, tem isso. Pô, ele é macaco velho, né? Segura, cara. Vai isso aqui, ó. Você botou apito na boca, você apita. O que você falou é reflexo. Tiver na boca, você apita. Você sai falando. Agora, Enfim. Mas o resultado foi justo, hein? Também não... O Água Santa não jogou. O São Paulo, no primeiro tempo, já era para ter resolvido o jogo. Ele começou de uma maneira fulminante. É que ali era o empate, né, Flávio? Não, é claro, poderia mudar o jogo. Sim. Eu digo o seguinte, se você olhar o que foi o primeiro tempo, sim. Não era nem para chegar naquela situação. O São Paulo já podia ter feito 2, 3 gols no primeiro tempo. Era para ter feito. Agora, é bom a gente chamar atenção, né, Bruninho, para uma situação que o homem que está no comando hoje no São Paulo, ele tem mais título do que derrota. Sim. No São Paulo. Sim. Tem mais título do que derrota. Poxa, mas essa é uma observação fulminante. Ué, Thiago Carpini, meu xará. Invicto. São 6 jogos. Ajuda, o nome ajuda. São 6 jogos. 2 empates e 4 vitórias. Inclusive, essa tua cara de bobo, uma das vitórias que eu considero vitória, não considero empate. Pra mim são 5 vitórias. Foi a final contra o Palmeiras. A empate. Pra mim é vitória, ganhou a final. Mas tudo bem, bota na conta. Tudo bem. Ele tem 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, sendo que um desses empates foi um título. E Bruno Prado... Ganhou em Itaquera. Ganhou em Itaquera, quebrou tabu e não tem... mas não tinha... ninguém tinha ganho em 10 anos. Mas hoje em dia o Corinthians é café com leite, sabe? Como ele é ridículo. É brincadeira de criança. Como não é ele é café com leite. ridículo. O Corinthians é aquele lá que você escolhe, chega todos os amigos pra jogar, você escolhe esse pra lá, esse pra cá e tal, e o Corinthians fica lá. Não, ele vai jogar, joga um pouquinho de cada lado, é café com leite. Ele não... É verdade. Já você vai ter muito tempo pra zoar o Corinthians, porque tem que zoar. Mas eu não tô zoando, eu tô falando a verdade. O Corinthians é café com leite. Mas só falando rapidinho do Carpini, por quê? Porque o cara, eu falei brincando, mas é verdade. O cara chegou numa pressão do caramba, 39 anos, nunca tinha comandado um time grande, ainda mais gigante como o São Paulo. Saiu o Dorival, que foi campeão da Copa do Brasil, pra seleção brasileira. E o cara chegou, Bruno, você já falou da personalidade, da calma dele nas coletivas, mas são impressionantes os números também. São 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Um desses empates contra o Palmeiras numa final que ganhou a final e nenhuma derrota. Sim, tá muito bem. E gosto mesmo da postura dele. O time, ele fez pequenas mudanças do time do ano passado. É um time um pouco mais direto, assim, é mais rápido. É um time que chega com mais pressa ao gol. E que o time do Dorival trocava mais passes. É uma pequena mudança. Ele usa muitas vezes a bola mais longa no Caleri. O time do Dorival era mais de toca para chegar. O dele às vezes chega de trás com menos toques na bola, usa o pivô, o Caleri até no gol contra o Corinthians ali, ele girou e fez o gol.
Então, teve esses pequenos ajustes, até porque o jogador da esquerda antes era um meio-campista, que era o Nestor. O Nestor está machucado e ele está jogando com um atacante por ali. Então, é um time mais vertical. E tá bem, e ele tá muito tranquilo mesmo. Eu gosto muito das entrevistas dele. Então, é um início de trabalho bom do Carpini, muito bom. Vai ter o ano inteiro aí para trabalhar. E dos jogadores, quero falar de novo do Moreira, que tá jogando muito bem. O Moreira, para mim, foi o melhor do jogo hoje de novo. Contra o Palmeiras, ele entrou muito bem. É um jovem, lateral direito muito bom. Pode jogar na esquerda também, pode jogar de volante. Ele já fez todas essas funções na base. É um garoto de dupla nacionalidade, já jogou na seleção de base de Portugal e também já foi convocado para a brasileira na base. Então, se ele virar um jogador de seleção, ele vai escolher lá na frente. Mas muito bem, jogou muita bola de novo, Moreira. É um dos destaques do São Paulo no início da temporada. Ele que no ano passado ficou fora quase o ano inteiro por causa de uma cirurgia no joelho. Tá jogando muito nesse início de ano. Você queria falar do Carpini, Perno? Duas coisas rápidas. Bom, ele tem um início de carreira impressionante, porque a gente está falando de alguém que nas últimas 3 competições que acabou disputando, ele é vice-campeão paulista, vice de Série B, depois de pegar o time na zona do rebaixamento e ganhou agora a Supercopa. Tudo isso para um cara de 39 anos e que a gente está falando de trabalhos no Água Santa, no Juventude, e um São Paulo que derrotou o Palmeiras. Então, eu acho que é muito expressivo esse começo de trabalho dele. Segundo, isso que o Bruno falou do Moreira, além de tudo isso, ele dá uma outra possibilidade para o São Paulo, porque o São Paulo jogando com o Rafinha é um time mais contido daquele lado direito, porque o Rafinha já não avança tanto, mas é um jogador que compõe muito bem a linha defensiva. Com o Moreira, é um São Paulo mais agudo por aquele lado, é um São Paulo com mais saída pelo lado direito. Então, isso abre alternativas para o técnico. É importante ele ter uma opção mais defensiva e uma de um jogador que chega mais rápido ao ataque.